Salve, salve, meu povo, paz e bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente que horas você vai estar nos acompanhando em mais uma conversa com o Evangelho, mas eu queria saudar a todos e a todas com um beijo no coração e feliz ano novo, né? Marcelo, meu querido, meu parceiro de conversa com o Evangelho, que leva a palavra, essa breve conversa para tantas pessoas em tantos lugares do mundo. Seja muito bem-vindo, querido. Feliz ano novo. Obrigado, Darlan. Feliz ano novo litúrgico, né? Hoje começa o ano litúrgico A da igreja. E uma alegria de começar o ano conversando com você e com esse pessoal bom que nos acompanha aqui nessa roda de conversas. Maravilha, sempre uma alegria estarmos juntos. Uma saudação também especial, né? Toda a turma do Ateliê 15, que está sempre com a gente aí. Muito obrigado pela parceria de sempre. Sem mais delongas, né? Nesse primeiro domingo do Advento, a gente está repetindo o Feliz Ano Novo. Acho que talvez algumas pessoas estejam meio que sem entender. É que hoje, gente, hoje, nesse primeiro domingo do Advento, a igreja começa o ano litúrgico, né? Então, para a gente, hoje é o primeiro domingo do ano. Como os evangelhos são distribuídos para algumas igrejas por 3 anos, A, B e o C, hoje a gente começa a leitura do ano A, que é marcado pela leitura do Evangelho de Mateus. E nesse primeiro domingo, né, o primeiro domingo do Advento, a gente lê Mateus 24, versículos de 37 a 44. É o finalzinho daquele discurso de Jesus que comumente as pessoas chamam de fim do mundo. A gente já vem algumas semanas falando dele aqui, né? E hoje, nesse primeiro domingo do Advento, a gente volta a falar um pouco desse evangelho em outro contexto, né? E aí, Marcelo, para te incluir na roda, né, para te abraçar na roda, vamos dizer assim, a indagação inicial que eu queria fazer é por que começar o ano falando sobre o fim do mundo? Como que a gente pode ajudar essa turma que nos acompanha é, com esse evangelho, né? Por que começar o ano falando do fim do mundo? Porque, Darlan, não se trata de falar do fim do mundo, mas se trata de falar da meta da história. Então, portanto, a gente começa o ano já sabendo para onde a gente vai. É quase como se a gente olhasse o destino final para poder a gente começar o percurso. Então eu acho muito sábio. Dizem que antigamente esse evangelho era o da véspera de Natal. Quer dizer, como se fosse Jesus nasceu para isso, para nos trazer o reino. Então a vinda do reino, ela foi contada de forma apocalíptica, que é um estilo, nesse discurso. Você aludiu de que a gente já falou isso há 2 domingos atrás. De fato, a gente estava lendo Lucas e leu um texto desse mesmo discurso em Lucas. E agora, no ano A gente começa Mateus, vendo esse discurso sobre a meta da história, sobre o fim, não do fim do mundo, mas sobre a etapa final da história em Mateus. Muito bem. E essa ideia, Marcelo, de fim do mundo, né? As igrejas falam meio que como é que eu posso falar? Uma segunda vinda do Cristo, né? Ou seja, nessa manifestação da presença de Cristo em nós e no mundo. Como que a gente pode traduzir isso de uma forma melhor na cultura atual? Né? Como que a gente pode trazer isso para hoje? Eu acho que a linguagem de segunda vinda é uma linguagem antiga por causa da forma como eles entendiam o mundo, né? E eles então usaram essa expressão. Mas é claro que eu não vejo sentido em falar em segunda vinda quando em todas as celebrações a gente diz o Senhor esteja convosco. O pessoal responde, ele está no meio de nós. Então, se ele está no meio de nós, como é que ele vem? Ele saiu, ele fugiu, ele foi embora? Quer dizer, então, aí você usou 2 expressões. Você disse a segunda vinda, tem gente que fala em volta, volta do Cristo,
E você usou a expressão manifestação da sua vinda. Essa eu acho interessante, porque quer dizer, ele já veio, ele está no meio de nós, e na meta da história, na finalidade da história, de alguma maneira, ele vai manifestar essa presença, ele vai manifestar essa vinda dele, ele vai tornar visível algo que já existe. Então, não é que ele esteja fora e vai voltar, mas é aquele que está aqui vai se revelar plenamente. É uma plenitude da revelação, é uma plenificação da presença de Jesus. Então, é interessante, Darlan, eu gosto de meditar que para muita gente, Jesus é um personagem da história. Quer dizer, é algo do passado. Jesus viveu, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. E esse evangelho, ele traz um Jesus do futuro. Ele traz um Jesus que não é ainda presente plenamente. Então, o Cristo é como se ele, de certa forma, ainda precisasse se revelar. Ele não está revelado. E a gente, nesse sentido, na nossa fé, tem que se abrir a essa revelação. Para mim é isso. Marcelo, a gente conversou numa certa feita sobre quando os nossos irmãos evangélicos, né, os oriundos, principalmente aqueles os mais que a gente chama popularmente de conservadores, eles falam muito de quando Jesus voltar, né? Está esperando a vinda de Jesus, tá? E quando você está preparado para quando Jesus voltar? Como que a gente pode, acho que abrir um parêntese nesse evangelho para tentar não traduzir, mas como que a gente pode falar dessa vinda de Jesus do ponto de vista dos nossos irmãos evangélicos? É isso que eu estou tentando explicar, que a maneira tradicional de falar era essa, quando Jesus voltar. O Padre Zezinho tem uma música que diz: quando Jesus voltar, eu quero estar. Como é que é? No meu lugar. No meu lugar. Pois é. É. Então, isso é uma forma antiga, é uma forma simbólica. O que isso revela é a meta da história, é a utopia da gente. É um pouco aquela música do Zé Vicente, quando o dia da paz renascer. Muito bom, muito bom. Eu acho interessante a gente trazer isso, né? Porque são coisas que estão no nosso dia a dia e o Evangelho renova essas situações para a gente. Então, nada melhor do que a gente contextualizar o Evangelho naquilo que a gente já faz no nosso dia a dia. E O aí, Dom Marcelo, Helder, mais para frente, Dom Helder desculpa. tem uma crônica que sábado a gente vai ler aqui no Recife, na Vigília Ecumênica. Neste sábado, ontem, né? A gente teve uma vigília ecumênica e foi lida uma meditação de Noelder para o primeiro domingo do Advento. E ele dizia: eu estava esperando Jesus chegar, estava me preparando para a vinda dele, e um pobre bateu na porta, e eu atendi rapidamente e voltei para a minha oração. E quando eu voltei para a minha oração, eu descobri que eu errei, que Jesus tinha acabado de chegar e eu não percebi, não descobri, não me dei conta. Muito interessante. E isso fala também sobre a vinda, né? A presença dele no nosso meio. Muito bem. Aí, Marcelo, lá para frente um pouco, né? Nesse discurso, ou melhor, perdão, nesse próprio discurso sobre o final da história, ele está em 3 evangelhos, né? E aí a pergunta é: o que o evangelho de Mateus tem de particular? Já que 3 evangelhos mostram contam a mesma história. O que é que o de Mateus traz, assim, destaca, vamos dizer assim? Eu acho que o Evangelho de Lucas diz que Jesus disse essas palavras no templo. Já em Mateus diz que foi no Monte das Oliveiras,
Porque o Monte das Oliveiras é o monte em que, segundo a tradição judaica, vai acontecer o julgamento de Deus. Deus vai julgar o mundo. Então, Jesus pronuncia essas palavras como dizendo que a história será julgada a partir do Monte das Oliveiras. Eu acho que o que há próprio em Mateus é o fato de pedir aos cristãos que não pensem que a história acabou porque Jerusalém foi destruída pelos romanos. Há uma nova etapa, há uma nova realidade, mas a gente não pode pensar que é o fim. Então, as pessoas que dizem, não sei, Darlan, se você tem esse costume, eu lido com pessoas que de vez em quando dizem, gente, é o fim do mundo. Isso que está acontecendo é o fim do mundo, né? E o Evangelho de Mateus diz, não, não é o fim do mundo. É o começo do fim do mundo. Quer dizer, é uma nova etapa da história e a gente tem de estar aberto a esta etapa e a ser capaz de interpretar a palavra de Deus nesta nova etapa. Muito bem. Aí, quando você traz essa história, essa contextualização, né, da vinda de Jesus, pai e tal, o próprio Evangelho diz que um filho do homem vai aparecer sob as nuvens do céu. Né? Como que a gente pode, em contraponto ao que a gente falou até aqui, como que a gente pode fazer a tradução dessa passagem? Alguns exegetas atuais, toda vez que encontram no Evangelho a expressão filho do homem, traduz por humano. Quer dizer, a gente hoje, até Marx, falava em humanidade nova, ou novo homem, o novo ser humano. Então, o que vai acontecer nessa etapa nova da história é a revelação de uma nova humanidade, de um novo modo do ser humano ser. Eu e você, e todos nós, temos que ser capazes de gerar em nós uma pessoa nova. Eu tenho dentro de mim um velho homem, um modo velho de ser. É preciso que isso morra. E é preciso que se transpareça em mim uma nova humanidade. Acho, Darlan, que o que aconteceu no Brasil nessa campanha eleitoral foi a ressurgência de uma velhíssima humanidade. Uma humanidade do ódio, uma humanidade da polarização violenta, da intolerância. Esse evangelho de hoje nos chama a transformar isso. E a gente poder emergir em nós e ajudar os outros a também fazerem essa transformação para uma humanidade amorosa, uma humanidade de diálogo, uma humanidade de paz. Eu leio assim. Excelente. E como sempre, chegando no finalzinho, né, da nossa conversa de hoje, o Marcelo trouxe muito, melhor, nessa conversa a gente falou muito de quando esses evangelhos falam sobre, dizem que falam sobre o fim do mundo, né? E eu penso que eles anunciam o fim de um mundo e o início do outro. Marcelo até reforça isso. O que eu acredito é que a tarefa nossa é apressar essa mudança. E essa mudança ela precisa ser marcada pelo advento de uma humanidade nova que o próprio Jesus encarnou, chamando a si mesmo de filho do homem. Então, que cada uma de nós, né, como comunidade de fé, que a gente seja testemunha dessa humanidade renovada, que é sinal do advento de Jesus no mundo, aqui, agora e sempre. Marcelo. Amém. Aleluia. Os cristãos antigos se saudavam neste tempo dizendo Maranatá. Maranata significa o Senhor vem. Vem, Senhor Jesus. Então, é isso que eu desejo a vocês todos, essa vinda de Jesus visível na sua pessoa,
na sua realidade, nas suas relações, nos seus trabalhos. Bom domingo do Advento, bom ano novo, boa semana, estamos juntos, seguimos caminhando. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Curta, compartilhe, né, envie para conhecidos, familiares, né, a boa nova, esse tempo de alegria e esse tempo de espera, né? Maranata, beijo no coração, excelente domingo, excelente semana, feliz ano novo litúrgico e a gente segue como sempre, caminhando. Beijo no coração.